Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raíssa e no nosso vídeo de hoje vamos continuar o nosso audiobook do livro do Israel Subirá, Vimos e Ouvimos a Incumbência da Pregação. Hoje vamos continuar o nosso capítulo 3, que terminamos o 2 na semana passada, no mês passado, né, no caso. O capítulo 3 fala o seguinte: 1 mês e tanto. Não foi somente a ressurreição que impactou os discípulos, mas também os 40 dias que Jesus passou na terra, depois de ressurreto. Imagine que viram e ouviram em pouco mais de 1 mês de discipulado direto com Jesus, ou melhor, com aquela versão atualizada de Jesus. Naquele período, Jesus esteve perto em situações cotidianas, vivendo com os discípulos. Foi assim que Jesus, o ressurreto, ensinou seus seguidores e lhes deu lições importantíssimas acerca das interpretações das Escrituras. Naquelas 4 semanas, ele estabeleceu e fundamentou a sua igreja. Durante 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes. Atos 1:3. É de ressaltar que ao longo daquele tempo, Jesus apareceu diversas vezes aos discípulos. E não foi como um fantasma, e sim em carne e osso, tanto que foi tocado pelos discípulos e comeu com eles, embora já tivesse um corpo glorificado, capaz de aparecer e desaparecer, por exemplo. Portanto, em muitos daqueles encontros, ele se dedicou a ensinar. Observe o que aconteceu após a ressurreição, mas antes da ascensão. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que no alto sejais revestido do poder. Lucas 24, do 44 ao 49. Perceba que, ao lhes abrir o entendimento, Cristo se revelou, mostrou como as Escrituras falavam dele e do que haveria de fazer. A lei de Moisés apontava para Cristo, os profetas apontavam para Cristo, os salmos apontavam para Cristo. Cristo comissionou sua igreja, que nem seu nome se pregasse. Então, com base nesse entendimento, todo o Antigo Testamento já apontava para a pessoa de Jesus e a obra de redenção que seria efetuada na cruz. Mais do que isso, o Senhor não só explicou aquilo que fora predito no passado, mas instruiu acerca de como seguir adiante, agora debaixo da luz da nova aliança estabelecida por Ele. Em seu nome deveriam pregar arrependimento a todas as nações, fazendo discípulos e batizando-os. Creio que Jesus não usaria seus 40 dias restantes na terra para falar de temas pouco importantes. Com certeza, o fato de ter dedicado tempo a mostrar como as Escrituras sempre falaram dele mostra que esse é um assunto relevante e útil. Toda a Bíblia aponta para Cristo e nós precisamos conhecer esta verdade. Cálculos estudiosos divergem sobre quantas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus de Nazaré, mas as estimativas geralmente variam entre 200 a 400. Alfred Edersheim, por exemplo, listou 465 profetas que rabinos interpretaram como sendo concernentes ao Messias. É bom lembrar que ao longo desses 40 dias, os discípulos ouviram não a instrução de um rabino qualquer, mas a palavra explicada pelo próprio Verbo. Não conseguimos precisar a profundidade do ensino a que foram expostos naquele pouco mais de 1 mês. Podemos apenas confirmar que esse foi importante para eles entender o cumprimento das profecias messiânicas em Jesus. É importante também para nós. Apesar da divergência quanto ao número de profecias cumpridas em Jesus, há consenso sobre algumas. O quadro a seguir reúne parte das mais marcantes, sobre as quais os estudiosos geralmente concordam. Profecias messiânicas cumpridas por Jesus. Texto, Gênesis 3:15, profecias. Seria homem,
filho de mulher, reconciliaria a humanidade com Deus, destruiria a serpente, entregando a sua vida. Cumprimento. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 5, Mateus 1, versículo 18, Hebreus, capítulo 2, versículo 14, 1 João, capítulo 3, versículo 8, Mateus 27, versículo 35 e Lucas 24, 39, do capítulo 24, do versículo 39 e 40. Texto, Gênesis 22, 18, descendentes de Abraão, a profecia. Cumprimento, Mateus 11, 27 e Lucas 3, 33. Texto, Gênesis 26, do 1 ao 5, profecia descendente de Isaac. Cumprimento, Romanos 9, 7, Hebreus 11 e 18 e Mateus 1, 2. Texto, Gênesis 28, do 13 ao 14, profecia descendente de Jacó. Lucas 3, versículo 34. Texto, Gênesis 49, versículo 10, profecia descendente de Judá. Cumprimento, Mateus 1, versículo 2 e 3. Observando apenas estas partes das profecias foram cumpridas em Jesus, não é difícil concluir. A Bíblia é sobre a obra redentora de Deus, realizada em Cristo Jesus. Além das profecias ainda existentes, símbolos e figuras em toda a Escritura indicam a redenção pelo Cordeiro. Meditemos um pouco mais na centralidade de Cristo na narrativa bíblica. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Ele. Ou seja, antes de existir qualquer coisa neste mundo, Jesus já estava lá. Em Gênesis 3,15, logo no início da Bíblia, essa é a primeira profecia messiânica. A semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. A semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Em seguida, percebe-se que o Redentor seria descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e rei da linhagem de Judá. Jesus é simbolizado em Melquisedeque. Isaac subiu ao monte com a lenha do sacrifício em suas costas, como um dia Jesus subiu a Golgota com sua cruz. Isaac foi poupado porque um dia Jesus seria morto. Vemos José sendo preso injustamente, mas das profundezas elevadas a uma posição de autoridade à direita do rei, depois de salvar o povo da terra onde vivia como estrangeiro. Também salvou seu próprio povo, sua família, trazendo-a à segurança daquele reino. Moisés foi enviado ao Egito, um lugar de maldição, para crescer lá. Um dia libertou o povo da maldade e da tirania de Faraó. Assim como Cristo esteve entre nós, libertou-nos do império das trevas e da tirania de Satanás. Vemos Cristo também na morte dos primogênitos na Páscoa. Vemos Jesus na serpente de bronze, um símbolo de maldição, a qual quem olhava recebia cura. O Evangelho de João explica: na cruz, Cristo também foi levantado, carregando a maldição do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Seria possível acrescentar neste livro páginas e mais páginas sobre como Jesus é o centro das Escrituras, o principal tema. A convergência da narrativa. Se nós, com entendimento limitado, após pequenas observações, somos capazes de enxergar esta centralidade com tanta clareza, repito, eu só posso imaginar o que foi para aqueles discípulos ao ouvir a exposição bíblica do próprio Jesus. O fruto, inclusive, está nas epístolas do Novo Testamento. O que viram e ouviram naqueles 40 dias resultou em um conteúdo incrível ao qual temos fácil acesso hoje. Perdoe-me por ser repetitivo, mas quero outra vez pontuar Cristo no Antigo Testamento, agora livro por livro. Por quê? Porque a primeira igreja possui apenas o Antigo Testamento e nele as sombras de bens vindouros. No entanto, foi mediante tais passagens que Cristo se revelou a seus seguidores como o prometido Messias de Deus. Em Gênesis, já vimos que ele é a semente da mulher que pisa a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote que intercede em favor de seu povo. Em Números, é a serpente de bronze. Em Deuteronômio, ele se fez maldição por nós. Em Josué, ele é o comandante do exército do Senhor. Em Juízes, ele é a lei. É lei e justiça. Em Ruth, é o noivo que resgata a noiva. Nos livros de Samuel, é o profeta, rei e sacerdote.
com um trono eterno. Nos livros de Reis, ele é um rei justo e verdadeiro. Em Crônicas, é o templo glorioso. Em Esdras, é tipificado em Zorobabel. Em Neemias, é o reconstrutor do que foi destruído. Em Ester, ele é o intercessor e o rei que concede graça. Em Jó, ele é o mediador. Em Salmo, é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria à direita do Pai e o arquiteto da criação. Em Cantares, é o noivo apaixonado pela noiva. Em Isaías, é um servo sofredor. Em Jeremias, um profeta que sofre por seu povo. Em Lamentações, ele é quem se coloca no caminho da ira de Deus. Em Ezequiel, é o filho de um homem. É o filho do homem. Em Daniel, quarto homem na fornalha e o filho do homem que vive nas nuvens do céu. Em Oséias, é um noivo com um amor persistente. Em Amós, ele suporta o fardo. Em Obadias, é forte e salvador. Em Jonas, é o Deus que perdoa. Em Melquisedeque, em Miqueias, é o mensageiro cujos pés são admiráveis pelo que suportam para anunciar a mensagem de esperança. Em Naum, é o vingador. Em Abacuque, o intercessor que aguarda avivamento. Em Sofonias, é o restaurador dos remanescentes. Em Ageu, a fonte purificadora. Em Zacarias, o filho perfurado, que seria rei e sacerdote e viria a Jerusalém no jumento. Em Malaquias, é o sol da justiça. E foi assim que Cristo se revelou aos seus discípulos. Ele se posicionava naquilo que está escrito, dando respaldo à palavra de Deus, que já havia sido anunciada. Em Gálatas 1:8 nos ensina que, se até mesmo um anjo apareceu pregando um evangelho diferente do que nos foi anunciado, que seja anatesma, o que levanta uma importante pergunta. Qual esse evangelho começou a ser anunciado? Apenas com o verbo encarnado? Ou a mensagem sobre Cristo já era anunciada desde a primeira página de Gênesis? Sim, Cristo já era a boa-vinda no primeiro livro das Escrituras e continuou sendo depois que cumpriu o que estava escrito a seu respeito. Deus nunca se contradiz e a Bíblia e sua palavra é digna de confiança. O papel central de Cristo nas Escrituras mostra-nos que o Pai tinha um objetivo ao deixar registrado uma grande carta à humanidade: fazer convergir o Evangelho com seu Filho. Então, o término daqueles 40 dias, tendo manifestado e explicado de maneira clara o reino de Deus do qual passara a ser o Rei, Jesus fundou a Igreja, deixando-a com uma grande incumbência. Após toda a revelação acerca de si mesmo, seu caráter e sua missão, ele se despediu dos discípulos com uma ordem de mensurável importância. Aliás, dizem que as últimas palavras de alguém costumam ser cuidadosamente escolhidas. O que Jesus disse antes de ascender foi o primeiro, a respeito da autoridade que lhe havia dado nos céus e na terra, por causa da vitória da cruz. Em segundo lugar, com essa mesma autoridade, ele comissionou seus discípulos a anunciar as boas novas a toda criatura em todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir todos os mandamentos de Jesus. No entanto, antes que fossem os confins da terra, Jesus lhes ordenou que não saíssem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo, que é completamente indispensável à jornada de propagação do Evangelho. O que os discípulos viram e ouviram? A ressurreição que os transformou de tímidos em ousados. O que mais? Em um mês, ouviram e viram a exposição do próprio Cristo acerca de si mesmo nas Escrituras, desde Gênesis, em profecias e símbolos do que faria para a redenção da humanidade, já que estava escrito. Contudo, eles ainda viram e ouviram mais. Esse é um resumo do nosso capítulo 3, do audiobook do Já Subirá. Tem uma parte aqui que tem uma tabela bem grande, eu não vou conseguir falar para vocês, mas caso vocês tenham interesse de adquirir o livro, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições para que você possa adquirir o livro e ver essa tabelinha que mostra, né, todas as profecias messiânicas que foram cumpridas por Jesus. E aí tem todas elas aqui, cada marcação, enfim. É isso, espero que tenham gostado. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá, tchau pessoal!